Maranata, graça e paz, povo de Deus, povo santo, povo que ama a palavra do Senhor. Hoje eu quero refletir sobre Efésios capítulo 6, especificamente sobre 2 versículos que iniciam o famoso período onde Paulo fala da armadura de Deus, armadura espiritual. Diz aqui, versículo 10 e 11: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, finalmente, por que finalmente? Paulo aqui está concluindo todo um raciocínio onde ele traz a maravilha, ele explica a maravilha do que é a igreja, o corpo espiritual de Cristo, sendo o nosso Senhor o cabeça. Mas ele fala também de questões práticas do nosso dia a dia, como casamento, como educação de filhos, trabalho, porque tudo isto, todo o nosso ser, toda a nossa completude envolve a vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, e não apenas o nosso relacionamento com Deus, mas a antítese, a oposição do reino das trevas. Por isso ele diz, finalmente, fortalecei-vos, estejam firmados na força e no poder do nosso Deus. Vistam-se da armadura de Deus. Então ele traz uma revelação acerca da armadura, ou seja, um traje composto de peças espirituais. Não vou falar sobre essas peças hoje, mas precisamos entender que há necessidade de uma postura por parte do cristão, um revestir-se, um firmar-se, ainda que Paulo use essa linguagem de forma figurada, mas a realidade é que nós precisamos estar firmados, fortalecidos, porque há um embate, há uma luta. Diz aqui, ó, vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas, as armadilhas, os métodos do diabo. É interessante, eu quero enfatizar aqui 2 pontos. O primeiro é o ficar firme. O sentido aqui, conforme nos diz alguns estudiosos, no sentido militar, porque Paulo ele traz um linguajar militar aqui nesse contexto, em sentido militar é assumir um posto de vigia. Isso me traz à memória 1 Coríntios 16, 13, que nos diz para ficarmos vigilantes, para ficarmos fortalecidos, firmes na fé, corajosos como homens, fortalecidos no Senhor. Então, estar firme no poder e na força de Deus é estar atento, é tomar uma posição, estar vigilante. Ei, você, meu irmão, minha irmã, não durma. Esteja atento. A nossa passagem por aqui, ela envolve embate. A palavra já nos ensina que é com luta, com esforço que o reino de Deus é tomado, é conquistado. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, ou seja, a igreja vai até as portas do inferno e derruba e tira as pessoas de lá e se posiciona. Esteja firme, vigilante, sem dormir, sem cochilar. Então, me chama a atenção também esse aspecto de ficar firme, conforme diz outro estudioso, ficar firme e sustentar numa posição crítica durante a batalha. Imagine que você está na batalha e é preciso segurar uma posição para que o inimigo não tome vantagem, tomar uma posição estratégica para que o inimigo não assuma a iniciativa. O estar firme aqui tem essa conotação também, de ficarmos firmes, segurando uma posição. No seu casamento, segure a posição. Em relação aos seus filhos, segure a posição. Em relação à sua comunidade, segure a posição. Fique firme, ainda que venham os dardos inflamados do maligno, ainda que venham as palavras contrárias, ainda que venham os açoites do inimigo, o Senhor é contigo, porque você está firmado no grande poder, na força do nosso Deus, revestido da armadura do Senhor, da armadura de Deus. Se Deus permitir, falarei mais sobre essa armadura nos próximos vídeos. Então, o primeiro ponto que eu quero enfatizar é isto: tome uma posição no campo de batalha. Não é uma posição escondido, não é firmado escondido, é firmado em uma posição estratégica, para que o inimigo não tome vantagem. Peça discernimento ao Espírito Santo. Perceba por onde o inimigo está tomando vantagem no teu lar. E se posicione na brecha. Infelizmente, o profeta disse que o Senhor procurou um homem para colocar na brecha e não achou nenhum. Que você seja este homem na tua casa, na tua comunidade, na sua igreja. Amém? Outro ponto, para nós encerrarmos, nos diz acerca dos métodos de Satanás. É muito interessante quando fala aqui das ciladas de Satanás. O termo grego é metodeia, que nos remete ao método, ou seja, uma forma correta, uma forma pensada, uma forma arquitetada de se fazer algo. Infelizmente, o cristão muitas vezes não tem método. Leva a vida, conforme diz em determinada cantiga popular aí, vida leva eu, deixa a vida me levar, vai empurrando com a barriga.
Meus irmãos, nós como cristãos precisamos ter métodos, formas de agir e pensar com base na palavra de Deus. Josué conquistou a terra porque Deus deu métodos para ele. Davi conquistou batalhas porque Deus deu métodos para ele. O povo adorava no tabernáculo porque Deus deu métodos para eles. Moisés tirou o povo da escravidão porque Deus deu métodos para eles. Preste atenção, o nosso método precisa estar atuante, fresco na nossa cabeça. O método através da leitura da palavra, através da oração e do jejum. Nós precisamos atacar e estar preparados e não reagir conforme o inimigo atua. Sempre tomando a iniciativa, sempre tomando a iniciativa. Ninguém vence uma guerra só se defendendo. Ninguém vence uma guerra sem tomar iniciativa. E muitos estão cansados, estão derrubados porque não têm tomado a iniciativa correta. Tenha método, porque Satanás tem métodos. São os ardis, as ciladas, as artimanhas, conforme diz aqui, para estarmos preparados e resistirmos e vencermos as ciladas de Satanás. Tenha método. Como está a sua leitura bíblica? Como está a sua vida de oração? Como está a comunidade em que você atua ou você nem atua em comunidade? Porque ninguém anda sozinho. Isso não é bíblico. E diz aqui ainda, eu trouxe um pensamento de Edwin Lewis Cole, esse grande homem de Deus, já está na glória, que começou um ministério poderosíssimo com homens, e diz assim: quem não possui um sistema de pensamento organizado fica à mercê de quem o possui. Olha só, quem não possui um sistema de pensamento organizado. O teu sistema de pensamento organizado é pautado na palavra, você sabe quando começar, quando está no meio, quando terminar. Você tem um sistema de pensamento ou vai conforme as séries, conforme a modinha, conforme este ou aquele pregador surge com mais fama e você vai seguindo de qualquer forma, qualquer vento. Não fique à mercê de quem possui um sistema de pensamento, porque Satanás possui um sistema de pensamento muito claro, muito estratégico. Use de estratégia, use da força do Senhor, mas com estratégia. Paulo diz que ele cuidava, ele zelava para não ficar lutando de qualquer forma, como que socando o vento, se cansando à toa. Então vou ler novamente para encerrarmos. Finalmente, ou seja, diante de tudo que ele falou em relação ao casamento, filhos, a realidade espiritual da igreja, os dons ministeriais, os 5 ministérios, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Parece até redundante, né? Forte poder. Porque o poder do Senhor, ele precisa dessa ênfase para nós entendermos que ele não é apenas forte, ele não é apenas poderoso. Fortaleça-se no forte poder do Senhor. Vista-se com toda a armadura, não é partes, toda a armadura, ok? A armadura completa, reluzente, brilhante do cristão, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.